precisas orar, mas tu deves lembrar que a melhor oração é o amor. Deus esteja conosco. Feliz sábado para todos. Feliz sábado para o povo de Deus. A mensagem dessa manhã se encontra no livro sagrado, a Bíblia, em Hebreus capítulo 11. Heróis da fé. Chamo Arraial Santo, a igreja de Deus da face da terra, o povo que vai concluir a obra por intermédio do derramamento do Espírito de Deus, para nós morarmos com o nosso Senhor eternamente. Convido as crianças para abrirem as suas Bíblias em Hebreus capítulo 11. Vamos ler juntos. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podem. Versículo 2. Foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. Versículo 3. E pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, e que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. Foi pela fé que Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor do que Caim. Pela fé ele conseguia a aprovação de Deus como um homem correto, tendo o próprio Deus aprovado as suas ofertas por meio da sua fé. Abel, mesmo depois de morto, ainda sonhava. Foi pela fé, no versículo 11 de Hebreus no versículo 5 de Hebreus capítulo 11, foi pela fé que Enoque escapou da morte. Ele foi levado para Deus e ninguém o encontrou, porque Deus mesmo o havia levado. As Escrituras Sagradas dizem que antes disso ele já havia agradado a Deus. Sem fé ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que há recompensas que procuram vencer. Foi pela fé, no versículo 7, que Noé ouviu os avisos de Deus sobre as coisas que iam acontecer e que não podiam ser vistas. Noé obedeceu a Deus e construiu uma arca em que ele e sua família foram salvos. Assim Noé ordenou o mundo e recebeu de Deus a aprovação que vem por meio da fé. Foi pela fé que Abraão, ao ser chamado por Deus, obedeceu e saiu para uma terra que Deus lhe prometeu dar. Ele deixou o seu próprio país sem saber para onde ia. Pela fé, ele morou como estrangeiro na terra que Deus lhe havia prometido, viveu em barracas com Isaac e Jacó, que também receberam a mesma promessa de Deus, porque Abraão esperava a cidade que Deus planejou e construiu, a cidade que tem alicerces que não podem ser destruídos. Foi pela fé que Abraão se tornou pai. Embora fosse velho demais, a própria Sara não pudesse ter filhos, ele creu que Deus ia cumprir a sua promessa. Assim, de um homem só, que estava praticamente morto, nasceram tantos descendentes como as estrelas do céu, tão numerosos como os grãos de areia da praia do mar. Todos esses morreram cheios de fé. Não receberam as coisas que Deus tinha prometido, mas as viram de longe e ficaram contentes por causa delas, e declararam que eram estrangeiros e refugiados de passagens por este mundo. E aqueles que dizem isso mostram bem claro que estão procurando uma pátria para si mesmos. Não ficaram pensando em voltar para a terra de onde tinham saído. Se quisessem, teriam a oportunidade de voltar, mas pelo contrário, estavam procurando uma pátria melhor, a pátria celestial. E Deus não se envergonha de ser chamado de os Deus deles, porque Ele mesmo preparou uma cidade para eles. Versículo 17. Foi pela fé que
oferecer o seu único filho em sacrifício. Deus lhe tinha dito: por meio de Isaac é que você terá descendentes. Abraão reconhecia que Deus era capaz de ressuscitar Isaac e, por assim dizer, Abraão tornou a receber da morte o seu filho Isaac. Foi pela fé que Isaac prometeu bênção para o futuro de Jacó e Esaú. Foi pela fé que Jacó procurou, antes de morrer, abençoou os filhos de José. Ele se apoiou na sua bengala e adorou a Deus. Foi pela fé que José, quando estava para morrer, falou da saída dos israelitas do Egito e deu ordem sobre o que deveria ser feito com seu povo. Foi pela fé, no versículo 23, que os pais de Moisés, quando ele nasceu, o esconderam durante 3 meses. Eles viram que o menino era bonito e não tiveram medo de desobedecer a ordem do rei. Foi pela fé que Moisés, quando já era adulto, não quis ser chamado de filho da filha de Faraó. Ele preferiu, no versículo 25, sofrer com o povo de Deus, em vez de gozar por pouco tempo os prazeres do pecado. Ele achou que era muito melhor sofrer o desprezo por causa do Messias do que possuir todos os tesouros do Egito, e que ele tinha os olhos fixos na recompensa futura. Foi pela fé que Moisés saiu do Egito sem ter medo da raiva do rei e continuou firme como se estivesse vendo o Deus invisível. Pela fé, Moisés começou o costume de celebrar a Páscoa e mandar marcar com sangue as portas das casas dos israelitas, para que o anjo da morte não matasse os filhos mais velhos deles. Foi pela fé, irmãos, que os israelitas atravessaram o mar vermelho como se fosse terra seca. E quando os egípcios tentaram atravessar o mar os engoliu. Foi pela fé que caíram as muralhas de Jericó, depois que os israelitas marcharam em volta durante 7 dias. Foi pela fé que Raabe, a prostituta, não morreu com os que tinham desobedecido a Deus, pois ela havia recebido bem os espias israelitas. O que mais posso dizer? O tempo é pouco para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jafé, Davi, Samuel dos profetas. Pela fé, eles lutaram contra as nações inteiras e venceram, fizeram o que era correto e receberam o que Deus lhe havia prometido. Fecharam a boca de leões e apagaram incêndios terríveis e escaparam de ser mortos da espada. Eram fracos, mas se tornaram fortes. Foram poderosos na guerra e venceram exércitos estrangeiros. Versículo 33. Pela fé, mulheres receberam de volta os seus mortos que ressuscitaram. Outros foram torturados até a morte. Eles recusaram ser postos em liberdade a fim de ressuscitar para uma vida melhor. Alguns foram insultados e surrados, outros acorrentados e jogados na cadeia. Outros, no versículo 37, foram mortos a pedradas, outros cerrados no meio e outros mortos à espada. Andaram de um lado para o outro, vestidos de peles de ovelhas e de cabra. Eram pobres, perseguidos e maltratados. Andavam como refugiados pelo deserto e montes, vivendo em cavernas e em buracos de terra. O mundo não era digno deles, porque creram. Todas essas pessoas foram aprovadas por Deus, mas não receberam o que Ele havia prometido, pois Deus tinha preparado um plano ainda melhor para nós, a fim de que conosco somente elas fossem Aí certo estava eu entrei na igreja e sentei do lado de uma criança. Aí eu perguntei: você é adventista? Aí ela não soube responder. Aí eu respondi: pela fé, eu sou adventista, A fé, irmãos, deixada nos princípios e nos marcos,
e da plataforma do terceiro anjo, aonde o mundo todo viveu um momento que se teve que se preparar um caminho chamado Adventista do sétimo dia para enxergar os portais de pedra da Canaã celestial. Se é Adventista do sétimo dia, tem que ter fé. Porque o que o mundo quer, Ricardo, é acabar com a fé de um povo chamado Adventista do sétimo dia. O que o mundo quer é que nós perdemos a nossa identidade, o nosso mundo, o nosso nome, o nosso povo, a nossa igreja, a nossa doutrina, a nossa profetisa, e que a gente fique anal, como estão todos por aí, sem rumo, irmãos, um vento de doutrinas soprando de um lado e de outro, com teoria soprando de um lado e de outro, com mensagem soprando de um lado e de outro, enquanto a mensagem já foi fincada no planeta Terra e a mensagem se encontra em Apocalipse capítulo 5. Chama o povo de Deus, a nação santa, o arraial que está se preparando para encontrar com o nosso Salvador, para abrir as suas Bíblias, o cano sagrado em Apocalipse capítulo 5. Ó a fé, irmãos, que um povo tem. Somente os adventistas do sétimo dia acreditam no que nós vamos ver. Nenhuma outra denominação, nenhum outro povo, nenhuma outra nação, nenhuma outra tribo acredita, além dos adventistas do sétimo dia, que nós somos, que nós estamos dentro da igreja adventista unitariana, nessa casa de oração. Nós somos adventistas do sétimo dia unitarianos, porque a gente acredita no único Deus, que é o nosso Pai, e no único Senhor, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. É essa a igreja que nós estamos vendo. Essa aqui é a igreja adventista do sétimo dia unitariana, irmãos, e acredita só em Deus. Estamos pensando nela. Esse é o alicerce que Deus, por intermédio da fé de vocês, construiu e deixou para nós em adorá-lo no seu dia. Amém. Apocalipse capítulo 5. Vamos até. Vi na destra do que estava sentado sobre o trono. Quem é que está sentado no trono? O Pai, o Eterno, o Todo-Poderoso, o Pai do unigênito, nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo. Um livro escrito por dentro e por fora, bem selado com 7 selos. Irmãos, nenhuma igreja acredita num livro selado por dentro e por fora com 7 selos. Se você procurar nos livros de crenças, nos manuais das igrejas, nas Bíblias, na liderança, se você procurar no YouTube, se você sair procurando no Facebook, nas redes sociais, você não vai encontrar o Apocalipse 5, um livrinho selado com 7 selos, no trono do Todo-Poderoso. Por quê? Porque, irmãos, o mundo está perdendo seu rumo e já não consegue ver o livro da vida. O livro da nossa vida. O livro do Cordeiro da vida, aonde terá o nome dos salvos. Mas a palavra traz aqui, irmãos, essa mensagem dizendo: vi um anjo forte, Apocalipse 5, versículo 2, clamando com grande voz, dizendo: quem é digno de abrir o livrinho e de romper os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito porque não fora achado ninguém digno de abrir o livro selado com 7 selos, que está exatamente na mão direita do Pai. Versículo 5: e um dos 24 anciões que assiste diante do Pai disse: não chore, João, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi,
venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. E no versículo 6, e nesta hora eu vi então o trono de Deus e os 4 seres viventes, que são os olhos de Deus, e os 24 anciões. Eu vi um cordeiro que, havendo sido morto, tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados para toda a terra. E ele veio e tomou o livro e assentou-se sobre ele. Que lindo, Deus! Irmãos, os pregadores estão achando que são mais de Jesus, são mais que Jesus. Vocês já notaram? Os pregadores, eles querem estar acima de Cristo. E aqui somente um no universo inteiro é que tem direito de assentar-se sobre o trono e pegar o livro da sua vida e abrir e falar no teu caso: você é isso, e agora você está apto ou não está apto para vir comigo, sentar-se comigo, assim como o Pai deixou eu assentar. É Cristo. É Cristo que está lá perante o Pai com o livro da sua vida na mão, vendo se você está com a fé da mensagem adventista de 1844, que foi entregue uma vez aos santos, para ver se você tem fé, irmãos, nos alicerces da plataforma da mensagem do terceiro anjo. A crise religiosa, eclesiástica, doutrinária é essa, porque querem acabar com a igreja adventista do sétimo dia e querem acabar com a doutrina adventista do sétimo dia, fazendo o quê? Um suco. É isso que Satanás quer, um suco do murcho. Põe um pouquinho aqui de uma doutrina, põe um pouquinho aqui de outro assunto, e deixa os adventistas ficarem aí, coçando a cabeça, e um se degladiando com o outro, um tentando acabar e pôr fogo na instituição formada que está apostatada. Isso nós já sabemos, né? A mensagem é entregue, irmãos, aos santos, não é a instituição e a ninguém, mas a mensagem de Jesus Cristo sobre o livro da sua vida foi entregue na sua casa, a você, sua esposa e seus filhos. E aí Jesus, irmãos, começa a abrir o seu livro. Mas antes de Jesus abrir o livro, o que Jesus faz? Antes, irmãos, versículo 6, última linha. Alguém pode ler? Versículo 6, última linha. Antes de Jesus abrir o livro da vida do mundo, o livro da vida de todos os políticos, de todas as igrejas, de todos os pastores, inclusive da igreja adventista do sétimo dia, que vive o auge da apostasia ômega, irmãos. O que Jesus faz? Por intermédio dos seus 7 olhos. Versículo 6, última linha. Capítulo 5 de Apocalipse. O que Jesus faz antes de abrir o livro de nossas vidas e o livro do planeta Terra, para vir julgar e fechar a porta da graça e assim arrebatar um povo santo? Jesus envia o quê? A toda. Jesus envia os 7 Espíritos de Deus. 7 Espíritos. Uai, não é só um Espírito, não. A Bíblia está dizendo 7. Os 7 Espíritos saem do trono do Pai, entram em Jesus, e por intermédio dos 7 olhos de Jesus, Jesus envia pelo olhar dele a toda a terra o Espírito de Deus e o Espírito Santo, na forma de 7 Espíritos. O que? Para ferir logo o mistério da Trindade, porque Babilônia tem um nome chamado mistério, e os católicos alegam que o grande mistério da Igreja Católica é a Santíssima Trindade. Enquanto eles dizem que o Espírito Santo é um, a Bíblia está dizendo que o Espírito Santo são 7. Eles querem que o Espírito Santo seja uma pessoa que está dizendo que são 7 Espíritos de Deus. A gente pensa que é só um. Irmãos, Deus não é egoísta não, Ele manda 7. Incrível, né, irmãos? Como a gente ainda não sabe as coisas de Deus, porque as coisas de Deus é só para Deus. A gente às vezes quer saber aquilo que Deus sabe, aí a gente cai no quê? No ridículo e no riso do mundo. 7 Espíritos.
unicamente para uma coisa, para fazer o quê? O que esses 7 espíritos vão fazer? Apocalipse, capítulo 7. Apocalipse, capítulo 7, e diz, capítulo 7, versículo 2: E vi outro anjo subindo do lado do sol nascente, tendo o selo de Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, Apocalipse 7, 2: E quem fora dado que não danificasse a terra e o mar, dizendo: Não danifiqueis a terra e o mar, as árvores, até que selemos na sua fronte os servos de nosso Deus. E ouvi o número dos que foram selados, 144 mil. Irmãos, 7 milhões se reduzindo a 144 mil. Nossos pioneiros, durante vários anos de jejum, oração, amor fraternal, marcaram os marcos, os princípios da fé adventista, para unicamente uma coisa: receber o verdadeiro Espírito Santo, para que o povo fosse selado na fronte com o nome do Pai e o nome do Cordeiro, para que eles fossem arrebatados. De 7 milhões, 144 mil pessoas se santificarão nessa doutrina santa, fazendo o desmascaramento da Igreja Católica desse grande mistério que é a Santíssima Trindade, aonde ela enganou todas as outras igrejas, inclusive a Igreja do Todo-Poderoso, chamada Igreja Adventista do Sétimo Dia, que Deus está muito triste. 144 pessoas. 144 mil adventistas, a mensagem de 1844, incontaminados, sem nenhuma outra mensagem. O que os santos de dentro da Igreja Adventista estão procurando é esse número. Rapaz, eu estou procurando, são adventistas que pregam mensagens adventistas. Não é adventistas que estão estudando outras coisas que não são mensagens adventistas. Nós temos uma mensagem para dar, e a mensagem adventista é preparar um povo para estar em pé no dia do Senhor. Essa é a mensagem. Preparar um povo para estar em pé no dia do Senhor. Que coisa que o mundo chegou, né, irmãos? Nós que somos adventistas há 51 anos. Eu antes de nascer, eu já era adventista. Desde o ventre que chamei. Minha mãe estava com 6 meses gestante, quando ela entrou num dos afluentes do rio Juscelândia, e professou e aceitou a mensagem adventista de 1844. Eu estava com 6 meses dentro do ventre da minha mãe, gerando. Quando eu nasci, irmãos, eu já era adventista do sétimo dia. Eu não posso me misturar com mensagens evangélicas, pentecostais e católicas, seja ela qual for. O que eu tenho a defender é a mensagem adventista de 1844, e nem mais a mensagem adventista que a organização e de prega, que é essa apostasia. Olha a nossa dificuldade. Fomos chamados por mensagem. A gente se encontra com uma igreja apostatada que se diz mantenedora da verdade, e aí expulsa e corta aqueles que querem levantar a bandeira ensanguentada do príncipe Emanuel, dos 3 anjos, que é adorar a Deus. Olha o juízo, mas fica de olho para não adorar as doutrinas da Babilônia moderna. E aí, irmãos, a gente fica sem nada. Aqui em Brasília, irmãos, esse teto, essa parede, esse solo aqui é sagrado. Esse local aqui ele é sagrado. Ele é uma fonte aonde a verdade é expressa. Aqui é um conduto aberto para todos os adventistas virem e explanar a mensagem da reza. E agora, irmãos, o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer?
O sétimo rei de Apocalipse 17, Bento 16. Por quê? Em Apocalipse 17 você tem uma mulher sentada numa besta. Então você tem uma igreja sentada tendo poder. Você tem a igreja católica apostólica romana sentada em cima do Estado soberano do Vaticano. Aí essa igreja tornou-se igreja-estado, e de lá até o final só seriam 7 papas. E Bento XVI é o sétimo. E a gente sabe que o Papa Francisco não tomou posse. Toda essa farsa do Papa Francisco é para enganar somente um povo, os adventistas do sétimo dia. Porque a igreja adventista do sétimo dia, a instituição já negou, já não quer mais acreditar em Apocalipse 17. Mas irmãos, os irmãos que são livres hoje, que têm a oportunidade de ver a história, que o Papa Francisco não calçou o sapato papal, não pôs o anel e nunca sentou no trono. Sabe por quê, irmãos? Porque o trono do Vaticano está vazio para Satanás sentar. Bento XVI saiu, nem deixou Chiquinho sentar. O trono, irmãos, da besta está vazio, porque agora quem vai sentar é Satanás. Que beleza, hein? Poxa, e a gente aí indo para frente de doutrina, para tudo dela. E aí a gente sente atração por pregadores pentecostais, por pregadores. Claro, irmãos, os 144 mil são adventistas do sétimo dia, que acreditaram na nossa mensagem original, que se santificaram, que tem somente um Deus, que é o Pai, que acredita no nosso Senhor Jesus Cristo como Salvador. Esses 144 mil é que dá o alto clamor: sai dela, povo meu. Aí uma grande multidão que ninguém sabe contar, católicos, protestantes, espíritas, ateus, todos esses irmãos sinceros que ainda não tiveram oportunidade de ouvir a mensagem como ela é, escuta, aí vai fazer parte dos salvos vivos, os 144 mil, literal, adventistas santificados, porque se santificaram, abandonaram o pecado, conseguiram vencer o pecado e não aceita esses três deuses da Igreja Católica. Ele arrebanha um número que ninguém pode contar, por intermédio da chuva serôdia, do poder do Espírito Santo. Por isso que as 10 virgens, irmãos, uma parte que são as virgens loucas, não conhece o Espírito Santo, não sabe nem que são os 7 espíritos que Deus tem. Quando o grito sair: eis o noivo, ou seja, a abominação assoladora chegou, o decreto dominical foi imposto pela Casa Branca e pelo Vaticano. Aí a gente: pessoal, sai daí, porque agora não tem tempo não. Aí todos esses sinceros escutarão os 144 mil adventistas sinceros que se santificaram porque viveram a verdade e romperam com essa apostasia da igreja mãe, a Babilônia, e a igreja adventista apostada. 2 grupos de salvos. Mas o que me interessa aqui são os 144 mil, porque eu estou lá na grande multidão. Na grande multidão eu estou desde ontem trabalhando evangelisticamente com ela, mandando vídeos e mensagens sabáticas para médicos, políticos, deputados, educadores, nos quais eu passei. E tinha pouco tempo e que o sexto ia voltar como Satanás. O trono do Vaticano hoje está vazio. Bento XVI renunciou somente para uma coisa: para o próprio Satanás sentar dentro da Igreja Católica, sentar na grande Babilônia, na mãe de todas as meretrizes, naquela Babilônia que se veste de vermelho e púrpura, que tem joias e ouro, que até o trono de Bento XVI é todo de ouro, e ainda tem um cálice na mão, e ainda toma um vinho. É a Igreja Católica, irmãos. O trono está vazio, irmãos. Nós temos que nos preparar, porque o ataque de Satanás vai ser fatal.
Satanás vai vir para acabar com o povo de Deus. E sabe o que vai acontecer? Esses indiferentes, os descuidosos e os que têm suspeitas não terão força para enfrentar. Esses que querem estudar coisas que não são da doutrina adventista e que estão perdendo tempo, irmãos, em vez de pregar que Deus está fazendo um juízo investigativo, irmãos, na terra, e que a porta da graça vai fechar, irmãos. O mundo não sabe que a porta da graça vai fechar. Tem um texto da inspiração que diz que depois do fechamento da porta da graça, o mundo vai chegar para os adventistas selados, por 144 mil, e vai falar assim: poxa, por que vocês não nos avisassem que a porta da graça ia fechar e que tudo isso vai acontecer? Por que vocês não foram explícitos em explicar que nós iríamos viver sem Jesus no período da terra? E esse livro, irmãos, ele começa a ser aberto em Apocalipse capítulo 5. Apocalipse capítulo 6. O livro começa a ser aberto. E eu quero mostrar uma coisa aqui para vocês. Vamos lá, para a gente finalizar. Apocalipse capítulo 6. E vi todos. O doutor Carlos vai finalizar, porque tem crianças hoje, a gente tem que respeitar os campos de Deus. E vi, quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes, dizendo como voz do trovão: vem! E olhei um cavalo branco, e estava montado nele um que tinha um arco, foi me dado uma coroa e saiu descendo para vencer. O segundo selo abriu, e veio outro cavalo vermelho, e o que estava montado nele foi dado para que tirasse o que, irmãos? Versículo 4. O que vai acontecer no segundo selo? O primeiro veio para vencer. O primeiro selo é o selamento dos 144 mil. Fomos vitoriosos. Vai ser tirado o quê? A paz. Irmãos, olha que beleza. Você veja que em Apocalipse 7 existe 4 anjos segurando os 4 cantos da terra para que sejam selados os adventistas sinceros que romperam com as falsas doutrinas que tem o nome do Pai e do Cordeiro na testa. Enquanto os 144 mil não receber o selo que é o nome do Pai e o nome do Cordeiro, nada na terra vai ser danificado. Na estrutura física, porque lá diz: não danifiquei o mar, nem rio, nem árvore, nem nada. Mas depois, no segundo selo, aonde começa o selamento do mundo protestante, os 144 mil já foi selado, já está pronto para receber o autoclamor, o Apocalipse 18, para dar o grito: sai dela, povo meu. Mas o que ele já vai ser já tirado da terra? A paz. Vixe. Decreto dominical sai. Os adventistas já se organizam, são selados, estão prontos, organizados, num grupo único, 144 mil homens. No Velho Testamento, as mulheres e as crianças estão preocupadas. Estão prontos como um exército para dar, pelo Espírito de Deus, o último clamor, o último chamado de misericórdia. Quando começa a ser julgado a igreja protestante, que eles vão dar o grito: sai! Para elas verem se quem sair de lá vai ser julgado. A paz já acabou. Porque os adventistas estão selados, acabou a paz. Podem se gladiar. Os adventistas estão intactos. A paz. E a paz aí é tirada para quê? Para que um mata o. É explícito aí. Para que é tirada essa paz? Olha, para não matar o outro. Paz e segurança, Tessalonicenses, virá repentina destruição. Enquanto os adventistas não tiverem o selo de Deus, não acontece nada. Os adventistas são selados. A primeira coisa que acontece, a paz foi tirada e um começa a atacar o outro. Olha agora que interessante mais para frente. E aí veio o terceiro anjo e abriu um cavalo preto montado numa mão, uma balança. E ouvi uma voz no versículo 6 que diz: querins por trigo por denário, 3 querins por cevada por denário, e não danifiqueis o azeite nem o vinho.
E abriu o quarto selo e ouvi a quarta voz do quarto selo vivendo, dizendo: olhei, eis o cavalo amarelo que se chama Morte, o ar seguia ela, e foi dado autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada, fome e peste, e com as feras da terra. Irmãos, começa a ser julgado adventistas, protestantes, católicos. Quando chegar lá nos espíritas, lá nos ateus, o que vai acontecer? Aí, irmãos, o negócio já começa a apertar, porque até as feras, irmãos, os nossos cachorros, imagina, por que Satanás inventou que todo mundo tem que ter cachorro? É só para gastar o dinheiro da oferta com ração? Todo mundo anda com seu cachorrinho, olha como o cachorrinho, ele é bonitinho, vamos para o veterinário. É o dinheiro da oferta vai para o veterinário. Olha o dinheiro da ração, que era da oferta. Para ter cachorro, irmãos, quando nós já moramos com cachorro, os cães não vão entrar na terra. Olha o que Satanás fez. Por quê? Porque Satanás sabe que quando chegar nesse quarto quinto selo, sabe o que Satanás vai fazer? Vai mexer com tudo quanto é animal. Se você tem um papagaio, o papagaio vai só virar seu olho. Um biquinho dele, furou o olho dele. Aí, o que está acontecendo com esse papagaio? Furou o olho da minha filha. E os cachorros? E a mensagem lá: sai dela, povo meu, sai dela, povo meu. E tira os protestantes. E veio os católicos, veio os espíritas, veio os ateus. E aí começa a doença, a peste, tudo. Olha o mundo, irmãos, como vai ficar durante o derramamento do Espírito Santo. A obra sendo concluída, os adventistas estão selados, mas eles estão chamando os outros: vem também, vem participar, vamos fugir, vamos para as montanhas. Porque o momento de sair das grandes cidades é na abominação assoladora, irmãos. Fuja! Por quê? Porque vai acontecer isso, vai tirar a paz, os animais vão ficar rebeldes, doenças. Aí a porta da graça fecha, irmãos, lá no 7º selo, no versículo 12: e vi quando abriu o 6º selo, e houve um grande terremoto, o sol tornou-se negro como saco, e a lua tornou-se escura como sangue, como saco de silício, as estrelas caíram como cai o figo da figueira, e o céu se recolheu. No versículo 14 de Apocalipse 6: e o céu se recolheu como se recolhe um livro enrolado, os montes e as ilhas, e os reis da terra clamaram e dizia aos montes: quem poderá subsistir? Esse grande terremoto, irmãos, que sai antes do 7º selo, que o 7º selo é a continuação no versículo 8, no capítulo 8, quando abriu o 7º selo, fez silêncio no céu por quase meia hora, e os 7 anjos que estavam em pé diante de Deus com as suas trombetas. Olha quantas trombetas vão ser tocadas depois dos selos. Selo é selamento. Depois que Deus selar o mundo inteiro, todos os 144 mil e a grande multidão, aí as trombetas vão trocar. Olha o fechamento da porta da graça no Apocalipse 8:3: e veio outro anjo e se pôs no altar. Olha o altar, olha o santuário celestial, o incensário, versículo 3, Apocalipse 8. Foi dado muito incenso, claro, as últimas orações: aceita, Senhor, me aceita. Eu nunca guardei o sábado, mas por favor, me aceita. Eu quero estar com esse povo santo que não acredita nesses 3 deuses. Aí, essas orações de todos, irmãos, os santos sobem para o trono de Deus, e a fumaça é grande, no capítulo 4 de Apocalipse 8. Depois o anjo, que é o próprio Jesus, toma esse incensário de todos os que vão ser selados, os 144 mil e a grande multidão que vem da tribulação, que ninguém pode contar, de todas as nações, tribos, línguas e povos. Aí Deus joga esse incensário para a terra, e a porta da graça se fecha. E fechando a porta da graça, no versículo 6, os 7 anjos preparam-se para cantar. Por que as trombetas não podem ser tocadas antes do selamento, com a porta da graça aberta? Porque em Apocalipse 7 tem a ordem: não danifiqueis nada, nem o mar, nem a árvore, nem a terra,
Por isso que quando o meteoro vir, a porta da graça já está fechada, irmãos, por causa da ordem que Deus deu. Eu só vou magnificar depois que todos estiverem selados, porque nenhum selado morrerá. 10.000 cai à direita, 1.000 cai à sua direita quando o meteoro cair. 1/3 mata. Mas uma vez esse selado está lá. Graças a Deus, meu Senhor. Escapei 10.000 à direita e 1.000 à esquerda. E eu estou aqui, porque os anjos de Deus me salvaram. E veja que antes do fechamento da porta da graça, lá no 6º selo, tem um terremoto, o maior de todos, antes daquele da voz de Deus dizendo o dia e a hora da volta de Jesus. Tem um grande terremoto, para quê? O céu fica todo escuro. Aí todo mundo diz: ai, Senhor, é o fim do mundo. Ellen White viu essa cena e Ellen White chorou por nós. Porque esse é o sinal da porta da graça para fechar e que nós não precisamos mais. Quando vem esse terremoto, irmãos, que escurecerá tudo, aí a gente sabe, a porta da graça vai fechar. Vamos ficar quietinho, porque lá no céu vai ter meia hora de silêncio. Silêncio para quê? Todos os anjos param de cantar. Todos os anciões param de cantar. Todos os 4 seres viventes param de cantar. Toda criatura celestial para de cantar. Todo o universo inteiro dos mundos caídos para de cantar, para olhar para o momento mais solene da história de Jesus Cristo, que é quando ele vai tirar sua roupa sacerdotal de advogado e parar de interceder para um povo e para um mundo rebelde e teimoso e vestir as roupas do Rei dos Reis para vir nos buscar. O terremoto escureceu, aí a gente sabe, não precisa mais pregar, agora vamos ficar quietinho, aguardando os 1335 dias passar, porque é paciência pela demora, pela fome e pelo calor. 3 coisas que nós vamos ter que suportar, irmãos: a demora, a fome e o calor. Mas nossa angústia, irmãos, não é pela fome e pelo nosso calor, a nossa